Assim, a razão não tem muito a dizer sobre o mistério do reino. Por isso, Jesus chama a atenção do discípulo. Há tanto tempo estou convosco e não me reconheces, Filipe? Quem me viu o Pai. A comunhão com Jesus leva-nos à comunhão com o Pai, com a comunidade, e torna transparente a verdade do reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, para celebrarmos juntos esta Eucaristia. Penso que alguns devem estar se perguntando: cadê o Padre Cláudio? O Padre Cândido avisou, eu avisei ontem que o Padre Cláudio vem amanhã celebrar conosco. Hoje sou eu. Fazer o que diz Dom Francisco, cada um que merece. Mas a alegria de estarmos aqui para celebrarmos mais um dia da novena em louvor ao nosso querido padroeiro São Benedito. Cantemos ao Senhor um cântico novo de amor e de paz, pois Ele revelou sua justiça às nações. O Deus da esperança, que nos cura de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. Pai de bondade, fomos cultivados e regados como árvore boa para produzirmos frutos e frutos bons. Mas por causa de nossos pecados, o que produzimos não tem nem a quantidade nem a qualidade desejada por vós. Por isso, tende misericórdia de nós e concedei-nos vosso perdão. Invocando a misericórdia do Pai, cantemos o ato penitencial. Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Cantemos juntos o hino de louvor. Além das intenções que todos nós trazemos para esta Eucaristia, nós colocamos nas mãos do nosso Pai as que estão aqui diante do altar. E de modo especial também colocamos nas mãos de Deus todos os fiéis devotos de São Benedito, para que o bom Pai possa proteger, possa cuidar, possa zelar, para que nós, ligados a Ele, possamos produzir frutos, muitos e bons frutos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentemos-nos para a liturgia da palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quando acolhida, ela produz o fruto da conversão. A condição para produzir frutos é estar em comunhão com Jesus. Quem se converte torna-se discípulo e missionário, comunicador do reino. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Com carinho, acolhamos, escutemos e vivamos a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos. Mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então, Barnabé tomou Saulo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia falado, e como Saulo havia pregado, em nome de Jesus, publicamente na cidade de Damasco. Daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Falava também e discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia, e daí o mandaram para Tarso. A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor, e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, sois meu povo, em meio à grande assembleia. Senhor, sois meu povo, em meio à grande assembleia. Leitura da carta de São João. Filhinhos, não amemos só com palavras e vigor, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade, para sossegar diante dele o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Qualquer coisa que pedimos recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus, e Deus permanece com ele. E ele permanece conosco, sabendo pelo Espírito que ele nos deu. Palavra do Senhor.